Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Núclea Talks. Hoje a gente tem um dia mais do que especial aqui na Núclea. A gente está fazendo o mês da centralidade no cliente. É uma jornada muito bacana que a gente está estreando esse ano aí. Acho que é parte de um trabalho de transformação que a gente tem feito muito intenso aqui na Núclea. E eu sou o Rodrigo Furiato, vice-presidente de negócios da Núclea, que estou embarcado nessa jornada aí e tenho o grande prazer de receber aqui o Silvio Marotti, que é sócio da Bain Company, que tem nos ajudado desde do ano passado nessa grande jornada de transformação e de centralidade no cliente. Então, muito bem-vindo, Silvio, e já passo a bola aqui para você se apresentar também. Obrigado, Furiato. Um prazer estar aqui com vocês novamente, um prazer estar acompanhando essa transformação pela qual a Núclea está passando. Eu sou um sócio da Bain, para quem não me conhece, trabalho muito com organizações no setor de serviços financeiros, mas alguns outros setores também, e trabalho muito apoiando as organizações em transformações relacionadas à centralidade no cliente, foco no cliente, entre outros temas. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema tão importante, tão relevante, sobre o qual eu também tenho uma grande paixão. Muito bacana, Silvio. E já vamos aproveitar que o nosso tempo é curto e acho que a gente quer trazer bastante esse tema que é muito relevante hoje, não só para a Núclea, mas acho que para as empresas em geral no mercado. E a gente tem algumas palavras da moda que aparecem aí, e vira e mexe, surgem, e as empresas acabam adotando para alguns temas específicos e tal. E o que a gente queria abordar dentro de todo o tema de centralidade no cliente hoje, vamos começar falando talvez de uma dessas palavras da moda aqui, ou expressões da moda, que é o Customer Success. Então, a gente tem ouvido muito no mercado falar aí, áreas de Customer Success e tudo mais, sucesso do cliente. Se você puder trazer um pouco da sua visão em relação a isso, o Customer Success, e a gente começa a partir daí e aí a gente vai evoluindo. Legal, obrigado, Furiato. Bom, o tema de cliente hoje talvez esteja mais na moda e podemos falar um pouquinho mais porque talvez isso seja moda, mas na verdade isso aqui é o fundamento de sucesso das organizações e das empresas, né? Elas não existiriam se não tivessem os clientes, se não tivessem um grande foco no cliente. O tema de Customer Success, e hoje a gente vê um monte de gente batizando times, áreas de Customer Success, colocando na assinatura do e-mail e assim por diante, é um conceito que surgiu já faz mais de 30 anos. E a lógica que surgiu, e foi no setor de software que isso aqui surgiu, era sair de uma lógica de, puxa, lá vem um cliente me ligar, me procurar para resolver um problema e eu tenho que tratar aqui de forma operacional e resolver esse problema do cliente, mas é quase, não queria estar fazendo isso, então deixa eu fazer da forma que eu consigo e mais barata possível. E até hoje ainda tem muitas organizações que olham até para atendimento do cliente com essa lógica, né, de, puxa, isso aqui é um centro de custo. E lá atrás, a lógica era que eu, como organização, vou ter sucesso se meu cliente tiver sucesso com a solução que eu estou trazendo e levando para essa organização. Então, a lógica de Customer Success tinha por trás um conceito da importância do cliente conseguir usar bem as minhas soluções, para ele ficar mais tempo consumindo meus serviços, meus produtos e, eventualmente, eu até estar levando mais produtos e serviços para esse cliente. Então, passava também por uma lógica até de mudança de mentalidade, uma mudança cultural, né? De eu pensar no sucesso do cliente, pensar que eu estou aqui para ajudar o cliente a ter sucesso e que, naturalmente, o sucesso do cliente vai me ajudar a ter sucesso também. Tá? Então, esse é um pouco o conceito que tinha por trás há mais de 30 anos, quando surgiu essa perspectiva de Customer Success. Não, muito legal você trazer esse ponto, porque eu mesmo não tinha consciência que era um tema já de 30 anos. E aí isso me traz, acho que, uma reflexão que eu já gostaria de emendar a próxima aqui, Silvio. Na sua visão, por que aqui, mesmo sendo um conceito que surgiu há 30 anos atrás, como você comentou aqui, você acredita que ainda tem muitas empresas que têm esse mindset? Que eu concordo com você, isso é uma mudança de mindset, deixar de enxergar as demandas do cliente como uma dor, um custo, e sim enxergar isso como eventualmente uma oportunidade, não só de servir o cliente melhor, mas talvez de entender a necessidade e criar novos serviços. Então,
Qual é a sua visão sobre esse ponto e por que, eventualmente, é uma jornada tão longa? A verdade, Furiato, é que o desafio de eficiência é uma realidade para todas as organizações e para todas as empresas. Né? Então, de certa forma, acho que é natural que as empresas se preocupem com isso. Talvez o problema surja quando tem uma preocupação exagerada para essa dimensão, sem levar em consideração o lado da experiência do cliente. E é isso que a gente observa. Então, você pensa central de atendimento, em que está medindo como uma das métricas-chave, por exemplo, de performance, é o tempo médio de atendimento e eu quero o menor tempo possível. E até porque, com frequência, as empresas estão pagando por quantidade de pessoas ou horas de pessoas que estão sendo contratadas para atender clientes. Entendi. As métricas fazem muita diferença, né? Fazem muita diferença. Tanto que tem muitas organizações com maior foco no cliente que sim monitoram o tempo médio de atendimento na central, mas não colocam essa métrica como indicador mais importante de sucesso. Porque tem até muitas pesquisas que mostram que os clientes se importam menos em ficar mais tempo falando com alguém, desde que seu problema seja resolvido naquele momento. Por isso que muitas organizações, por exemplo, adotam o que eles chamam de First Contact Resolution, ou resolução do problema no primeiro contato. De novo, idealmente, não queremos que o cliente tenha problema. Mas não existe situação em que cliente não tem problema. Sempre vai ter cliente com algum problema de alguma natureza. Você quer que isso seja o mínimo possível, mas sempre vai ter. Tá? E aí, na hora que eu vou atender, eu estou olhando só para o custo de fazer o atendimento. E não como vai ser a jornada, a experiência desse cliente. E, aliás, tem também, e a gente tem estudos, tem análises que mostram, clientes que passam por uma situação ruim e a gente consegue endereçar essa situação e impressionar, encantar esse cliente, com alguma frequência se tornam mais promotores da sua organização, do seu produto e serviço, do que um cliente que não teve uma experiência ruim e não passou por essa situação de, digamos assim, de recuperação ou de recovery desse relacionamento com o cliente. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca, né? Porque é justamente isso. Talvez seja até um contrassenso pensar nisso, mas eventualmente um cliente com um problema muito bem resolvido, ele é mais promotor, como você disse, do que eventualmente um cliente que tem uma jornada limpa, vamos dizer assim. Mas acho que puxando o gancho, e acho que foi muito legal você trazer esse histórico em relação a Customer Success, mas acho que é legal, Silvio, até trazendo um pouco da estrutura toda, acho que dos projetos que você tem feito, não só na Núclea, mas acho que no mercado como um todo. Acho que o Customer Success é um pedaço de algo muito maior, que acho que é a centralidade no cliente como sistema, né? A gente tem aprendido bastante na nossa jornada aqui na Núclea, né? Do NPS System. Se você puder trazer um pouco, acho que desse sistema maior e de como o Customer Success se encaixa neste contexto, né? Do tema maior de centralidade no cliente, de como as organizações têm percebido e têm evoluído para entender que o cliente no centro faz toda a diferença, que métricas que eventualmente corroboram para que as instituições estejam investindo tanto nesse caminho hoje. Então, pergunta bem ampla aí, mas acho que tem espaço para você trazer bastante do que já tem feito e vivido no mercado aí. Sim, bastante. A gente tem trabalhado com muitas organizações nessa jornada de transformação. Talvez, infelizmente, um certo padrão de comportamento que a gente observa. As empresas, quando começam pequenas, são poucas pessoas, são os fundadoras daquela organização, todos praticamente no limite conhecem todos os clientes, entendem as jornadas dos clientes, as dores pelas quais os clientes estão passando, o que faz os clientes comprarem os nossos produtos e serviços. A gente começa uma empresa, nós, mais alguns colegas, algumas pessoas que a gente contrata, nossos sócios, é muito fácil a gente fazer a gestão dessa empresa entre nós aqui. As organizações vão crescendo e vão ficando compartimentalizadas. E com frequência as pessoas vão se distanciando dessa realidade dos clientes. Quem são os clientes? O que comem? Onde vivem? O que é importante para eles? Qual era a dor original que você estava resolvendo? Qual era a dor original? Exatamente. Né? Uma analogia que às vezes eu faço é o cliente ele tinha um prego e ele precisava de um martelo. Puxa, legal, a gente vai montando uma máquina que é excelente em produzir martelos ao menor custo possível e vender martelos da melhor forma possível. Em algum momento, o cliente passou a ter parafuso. Mas eu não faço chave de fenda, eu faço martelo. Então, eu tenho uma máquina montada para vender martelos e empurrar martelos para o cliente.
Isso Isso acontece com frequência, porque você constrói toda uma organização para ir otimizando ao longo do tempo aquela solução que você desenvolveu em determinado momento. Mas qual que é a necessidade de verdade do cliente? Com frequência as organizações perdem essa perspectiva. E em mercados mais maduros, com menor crescimento, isso traz um desafio maior para as organizações. Que em mercados de alto crescimento, todo mundo está crescendo, você consegue mostrar ano após ano crescimento, que é uma performance positiva para as empresas, é criação de valor, é mais resultado. Quando o mercado é mais competitivo, o mercado como um todo não cresce, é um jogo de rouba-monte. Uhum. E é um jogo em que é muito mais competitiva a briga pelos clientes e a retenção de clientes é muito mais importante. E essa lógica de olhar lifetime value de cliente, valor do cliente ao longo do tempo, é muito mais importante. Por que eu digo tudo isso? Isso porque, como pano de fundo, nós também, lá há mais de 20 anos, desenvolvemos uma métrica que hoje é muito conhecida, chama Net Promoter Score, que está baseada naquela pergunta do quanto você recomendaria de 0 a 10. Por que a gente desenvolveu essa métrica? A gente desenvolveu essa métrica porque a gente testava várias formas em que os clientes avaliavam algum produto, serviço, alguma organização, e a gente via qual que era a correlação de como esse cliente ou essa cliente avaliava e qual que era o valor desse cliente ou dessa cliente no tempo, o lifetime value desse cliente. E a gente viu que essa métrica, esse indicador da NPS, e até isso que explica por que 9 a 10 é promotor, por que 0 a 6 é detrator e assim por diante, é por causa dessa correlação com o valor. E o valor de uma empresa pode ser medido como quantidade de clientes vezes o lifetime value de cada um desses clientes. Então, a lógica do indicador tem a ver com isso, e esse é o começo do que depois virou o que a gente chama do Net Promoter System. Porque medir é super importante. E medir direito, essa métrica, pergunta, todo mundo faz. Mas medir com uma metodologia robusta não é tão simples e tem diferentes formas de fazer essa medição, dependendo do contexto que é possível. Mas medir não é suficiente. Se eu quiser perder peso, por exemplo, né, é importante eu medir minha cintura, subir numa balança bem aferida, entender o peso que eu tenho e onde eu quero chegar. Ficar medindo meu peso todo dia não vai fazer o meu peso não reduzir. Vai fazer mover, né? Não vai fazer mover. Eu provavelmente preciso fazer atividade física, preciso mudar minha alimentação, preciso ter outras práticas, preciso mudar meu comportamento para conseguir ter esse resultado. Quando a gente pensa em experiência e satisfação de cliente, é a mesma lógica. E a gente vê muitas organizações. Primeiro, medir já faz diferença, é importante. Já direciona comportamento. Mas não basta medir. E a gente vê muita organização gastando muito tempo discutindo sobre a medição. Principalmente quando a medição traz resultados que incomodam alguém. Uhum. Mas mais importante que o Net Promoter Score é o que a gente chama de Net Promoter System. Que é o que você faz uma vez que você tem um entendimento de como é que de fato está sendo a experiência do cliente, como está a satisfação do cliente, qual que é o grau de engajamento do cliente. Tá? Então, o Net Promoter System, e aí você estava falando, desculpa que eu dei essa volta toda. Não, excelente. Entra numa visão mais ampla de como é que uma organização, desde os aspectos de cultura, de valor, de comportamento esperado das pessoas, até métricas, até incentivos, até como às vezes a organização está estruturada, como é que ela toma decisões, ferramentas que ela tem, são vários elementos que compõem, de fato, a gente chama um sistema em que você de fato coloca o cliente no centro, e você promove as ações, as iniciativas, as práticas, os processos que vão ajudar a gente sempre a estar entregando a melhor experiência para os nossos clientes e encantando esses clientes. Porque a lógica também do promotor é aquela lógica que o cliente satisfeito é uma coisa, mas o cliente encantado, a gente estava falando aqui de um cliente que pode ter tido uma experiência ruim e você faz o turnaround dessa relação de alguma forma. Você deixa clientes encantados. Se eu for perguntar para você recomendação, eventualmente de um restaurante, um advogado, um arquiteto, um médico, sabe, um provedor de serviço, alguém por quem você de fato colocaria sua mão no fogo para recomendar, provavelmente você seria muito seletivo. É você realmente recomendar uma pessoa querida sua. Sim. Né, um prestador de serviço, um produto, um serviço em que de alguma forma a sua reputação também está em jogo, tem até um vínculo emocional. E provavelmente são poucas marcas, empresas, prestadores de serviço para os quais você realmente recomendaria e falar, não, compra, eu recomendo. Eu ponho minha mão no fogo por essa marca, por essa empresa, por esse produto ou serviço. Que uma coisa é usar e gostar. Outra coisa é usar, gostar e colocar a sua reputação na recomendação daquela empresa, daquele produto, daquele serviço, né? Acho que faz toda a diferença. E acho que isso é... E acho que fica claro aqui. Acho que... Obrigado mais uma vez por mais uma história aqui, por um contexto maior,
que eu acho que vai ficando claro isso, né? Então, a gente eventualmente tem essas buzzwords ou expressões, né? Como a gente estava falando de Customer Success, que talvez seja um conceito até mais antigo, mas que eventualmente a gente, ouvindo você falar aqui, a minha relação é que isso talvez seja um pequeno pedaço de uma transformação muito maior que tem que acontecer para que a centralidade no cliente seja um fato. E eu queria que você trouxesse um ponto, acho que assim, e o tema é legal, a gente falar de centralidade do cliente, falar de recomendação, isso faz muita diferença, né? Então a gente ouve muitas histórias de negócios que começam sem marketing nenhum, contando com a recomendação, o famoso boca a boca, né? Perfeito. Que todo mundo fala que é o melhor marketing que existe, né? Quando um amigo, um parente te diz, contrata esse serviço, contrata essa empresa, que isso é muito bom e todo mundo fala que esse é o melhor marketing. Existe correlação e existe no histórico aí todo desse trabalho de vocês, essa correlação, obviamente, quando você investe em marketing, você espera retorno. Quando se investe em centralidade no cliente, essa relação também acontece? Acho que é legal trazer isso também. Certamente acontece, e até falar sobre recomendação, hoje essa recomendação está até sendo comprada. Que eu digo, Friato, me traga mais um cliente que eu vou te dar um cashback, eu vou te dar um bônus. Então a recomendação está... Famoso member get member, exatamente, cliente apresenta cliente. Está até né? sendo comprada. Então, a gente até mais recentemente desenvolveu também uma outra metodologia, uma outra métrica que a gente chama de Earned Growth Rate, que permite você exatamente diferenciar o que é crescimento que eu estou, entre aspas, comprando versus o crescimento que eu estou, de fato, conquistando. Nesse universo de empresas digitais, cuja métrica de sucesso é crescimento, a gente observa muito um investimento elevadíssimo para trazer clientes. Mas na hora que você aparece uma outra oferta com um cashback maior ou com uma bonificação maior, esse cliente vai embora, ele não fica. Então você gastou um monte de dinheiro, fez um investimento enorme para trazer o cliente, um custo de aquisição de cliente altíssimo, para um lifetime value de cliente muito baixo. Isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, até essa visão do investir, isso é um investimento, você poderia dizer, em marketing e aquisição de clientes. Sem dúvida. E a gente tem casos no Brasil de empresas que investiram muito dinheiro para aumentar a sua base de clientes, mas você vai olhar a retenção desses clientes ao longo do tempo, ela é muito baixa. De alguma forma, você está enxugando gelo. Você vai colocando um monte de cliente para dentro, gastando um monte de dinheiro. Esses clientes consomem um pouco do seu produto, do seu serviço, mas passa alguns meses ou anos, eles vão embora. Isso não é sustentável para o negócio. Então, essa outra métrica é um outro indicador que ajuda também você a entender quão saudável é o seu crescimento. E até você diferenciar em que tipo de... Talvez, às vezes, até não só em marketing, mas feature de produto ou elementos da sua proposta de valor, você investe também, que são mais relevantes não só para atrair, trazer os clientes, mas também para reter esses clientes ao longo do tempo. E um elemento que ajuda em muitos casos, principalmente serviço, é a história do Customer Success. Né? Então, como é que funciona também toda essa olhada, essa ótica, o modelo que eu tenho para tratar cliente, para olhar cliente ao longo da sua jornada. Porque o Customer Success tem uma lógica de... Você pode ser, digamos, reativo. Né? O cliente vem atrás de mim, eu faço alguma coisa, mas você também pode ter um modelo de Customer Success ou equipes também que são proativas no relacionamento com os clientes. Principalmente no universo B2B, isso aqui é muito comum. Sim. Né? Eu proativamente estar falando com os meus clientes, com as minhas clientes, para entender como está sendo a jornada, o que está acontecendo, como está a sua experiência. Você está feliz? O que podemos fazer diferente? O que está funcionando, o que não está funcionando? E genuinamente ter essa conversa com os nossos clientes. Em escala, a gente faz isso com pesquisa, etc. Mas, francamente, você faz isso todo dia com seus clientes. Você está todo dia com seus clientes falando do dia a dia, tentando levar os produtos e serviços da Núclea, mas você está também tentando entender as dores, as oportunidades, o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que a equipe da Núclea está se relacionando com a equipe do cliente, o que a gente pode fazer melhor. Né? Então, isso já acontece. E olhando essa experiência toda que vocês têm implantando o NPS System em diversas empresas, não só no Brasil, mas no mundo, existe a correlação direta do indicador do NPS com resultados superiores de maneira sustentável no tempo? Tem. Um dos estudos mais recentes que a gente atualizou era olhar empresas que têm performance destacada no mercado versus como era a performance deles em experiência ou satisfação de clientes. E
né, isolando alguns fatores, a gente vê que a performance dessas empresas ao longo do tempo, em Total Shareholder Return, é superior. A gente observa que essas organizações são líderes em experiência do cliente, satisfação de clientes, elas crescem 2, 3 vezes mais do que seus concorrentes e elas têm custos também 20%, 30% menores. Porque tipicamente vão ser empresas também que geram menos problemas para os seus clientes. Então tem menos custo com problemas gerados por cliente, por exemplo. O que pode ser contraintuitivo com o nosso começo da conversa aqui, né? Quando a gente falava que eventualmente o mindset lá atrás era deixa eu investir o mínimo possível para ser eficiente na área de atendimento. E o que você trouxe agora é exatamente o oposto, né? Quando a gente investe para realmente ter a centralidade do cliente como foco principal, no final das contas ainda você consegue ser mais eficiente, é isso? E isso aqui é um bom ponto que você trouxe, Furiato, porque com frequência, e eu já ouvi isso de cliente, falando, nossa, fazer o que é melhor para o cliente não necessariamente é o que é melhor para a empresa. Essas coisas elas são opostas. Elas não são opostas. Sim, naturalmente, é possível fazer coisas que são muito boas para o cliente e não são boas para a empresa, ou são muito caras para a empresa. Né? Mas se você pensar numa matriz como consultor 2x2, e no eixo você tem o que é ruim e o que é bom para a empresa. No outro eixo, o que é ruim e o que é bom para o cliente. Sim, vai ter até o quadrante de coisas que são ruins para a empresa e ruim para o cliente. Vai ter o quadrante ruim para a empresa e bom para o cliente. Vai ter o quadrante ruim para o cliente, é bom para a empresa. Isso acontece com frequência. Né? Ruim para o cliente, bom para a empresa. Mas sempre tem coisas no quadrante bom para o cliente e bom para a empresa. Sempre tem. Às vezes ajuda você plotar essa matriz. E pensar nas ações, nas atitudes, nos elementos do que você vai fazer, nas decisões que você vai tomar. Onde que vai cair essa decisão? O que é ruim para a empresa, em geral, a gente não faz. Em geral, a gente não faz ou faz de forma míope. Porque às vezes pode ser ruim para a empresa no longo prazo. Isso com frequência a gente vê nas que a gente chama das bad fees. Né? As tarifas que a gente cobra de clientes, que são aquelas tarifas que incomodam, que o cliente não entende porque ele recebe essa cobrança. Não vê o valor nessa tarifa. Que no curto prazo pode parecer bom para a empresa, porque está inflando um resultado de curto prazo, mas no longo prazo pode estar gerar muito mais perda de cliente. Exatamente. Está machucando o cliente. Esse é um tema muito legal, assim, porque a gente vê em alguns mercados vários novos entrantes. Às vezes eles tomam um caminho justamente de... A barreira de entrada que eles conseguem derrubar são justamente essas tarifas do mal aí que algumas empresas colocam, algumas taxas que quando você olha e fala não faz sentido nenhum, isso acaba sendo até uma porta de entrada para novos entrantes que querem dominar o mercado, e a gente tem visto muita disrupção desse jeito, né? Que você traz uma lógica que é muito mais favorável ao cliente e no longo prazo é muito mais favorável para a empresa, mas eventualmente o incumbente não enxergava dessa maneira. Não, perfeito. E aqui acho que 2 reflexões, né? Se eu sou uma empresa nova entrando no mercado, eu não tenho reputação, ninguém tem meu produto, então não pode promover ou falar bem do meu produto, me recomendar. O que eu tenho de armas para conquistar cliente? Uma arma muito óbvia é preço. E preço, entre aspas, compra a satisfação de clientes. Para todos os clientes, isso varia por produto e serviço, a variável preço é muito importante. Em seguro automotivo, por exemplo, preço é um dos maiores fatores de decisão para escolher qual vai ser minha seguradora de auto. De novo, isso varia por produto, por serviço, varia por perfil de cliente. Então, preço é muito importante. Dito isso, tem um desafio enorme para as organizações, para as empresas, entre aspas, justificarem, né, por que cobram aquilo. O que é o valor auferido, né, que o cliente percebe na oferta, na proposta de valor da organização, que justifica aquele preço. E, de fato, se aparece pode ser um aventureiro ou não, pode ter talvez uma tese sólida, mas com frequência a gente vê que não, despejando dinheiro no mercado sem cobrar tarifa, isso aqui machuca o mercado. É inevitável que vão ter clientes, de novo, isso depende do produto e serviço, no B2B com frequência tem outra natureza. Os clientes podem até se arrepender, né? Porque vão lá, foram para o menor preço, viram que a experiência foi ruim e vão embora para outro, porque eu prefiro pagar mais caro, porque agora eu até reconheço que aquele lá eu pagava mais caro, mas a experiência era melhor, o produto era melhor, o serviço era melhor, o atendimento era melhor. Então, realmente, tem um tema aqui de que preço é importante, tem que ficar atento com isso, ainda mais que pode ter disruptores no seu mercado, mas precisa estar muito atento a, de fato, provavelmente, eu entrar numa guerra de preço não é saudável para mim, não é saudável para a minha indústria. Né? Então, como é que eu, de fato, tenho uma proposta de valor que justifica, né? Que tem valor para o cliente fala, eu pago e vale a pena. Eu pago e faz sentido.
Legal. E como não poderia deixar de te perguntar, o tema da moda, inteligência artificial, novas tecnologias. Vocês enxergam e já estão estudando, acho que esse tema, e realmente acreditam que isso é uma tendência? Porque, assim, esse talvez seja outro paradigma que a gente tenha pela frente, né? Acho que talvez nos últimos anos as empresas usaram aí as tecnologias, a gente cansou de ver URAs automatizadas que não necessariamente entregavam lá o melhor serviço, ou mesmo chats. Você vê um caminho nessa linha de NPS System, né? O sistema de trazer mais clientes promotores, ou mesmo pensando naquele conceito que a gente começou a conversa lá de Customer Success, você vê um caminho que a gente realmente consiga aplicar inteligência artificial generativa em processos e realmente entregar um serviço diferenciado para os clientes ou não? Com certeza, e eu acho que isso cada vez mais é mais que tendência, é realidade. Até dando um passo para trás, eu vejo inteligência artificial generativa como novas tecnologias. Certo. E principalmente no setor financeiro, é um setor que há muitos anos investe muito em tecnologia. Com frequência em muitas aplicações tecnológicas, está à frente de muitos outros setores e outras indústrias. Tecnologia e dados. Então, quando a gente pensa em centralidade no cliente, em customer success, em entender o cliente, entender as dores, oportunidades, experiências do cliente e atuar em cima disso, a tecnologia já vem sendo utilizada para isso, os dados já vêm sendo utilizados para isso. E com essas novas tecnologias, isso só tende a ser acelerado. Porque você vai conseguir ser mais assertivo, mais personalizado e fazer com menor custo. Tem desafios de novas tecnologias que elas precisam ser de alguma forma domadas, conhecidas, treinadas. E a generativa, em particular, pela forma como funciona, tem a história da alucinação, que é um desafio quando você tem aplicações corporativas. Mas, dito isso, hoje já existe tecnologia antes da generativa que permite, por exemplo, Furiato, eu saber que você está tendo uma experiência ruim. Aliás, você usa meu aplicativo, minha plataforma, meu sistema, eu sei que saiu do ar antes de você saber. Eu já posso tomar uma ação junto a você antes de você tentar usar e perceber que está fora do ar. Então, uma experiência frustrada. Né? Você fez uma operação, lançou uma operação, um processo, etc. E eu tenho informação para saber que esse processo não saiu do outro lado, não aconteceu. Eu uso essa informação para saber que isso aconteceu. Eu faço alguma coisa com essa informação. Hoje, com tecnologia existente, é possível saber quais jornadas pelas quais você passa vão ter maior relação com o seu grau de engajamento com a minha empresa, com a minha organização. Eu faço esse acompanhamento, esse monitoramento, eu sei quais são essas jornadas e experiências, eu tenho triggers e às vezes automatizados que permitem eu já atuar em cima disso. Tudo isso não precisa de IA generativa. Uhum. E quantas empresas de fato utilizam isso? Quando você coloca IA generativa como tecnologia nova, você só vai além nisso porque você permite personalização muito maior, automatização de processo, suportar o seu time de Customer Success ou outros times a serem mais produtivos. Então, acho que é uma tecnologia que ajuda, mas cá entre nós, a gente tem muitas organizações que antes de IA generativa não estão nem usando no máximo o potencial de tecnologias e dados existentes. Não adianta nem pensar no que está por vir, porque tem muita coisa... que já poderia estar sendo utilizada e muitas vezes por vir, mas eu sou muito cético que a empresa que não está nem fazendo essa parte inicial que eu falei vai oferecer muito benefício da IA generativa, porque ela é uma tecnologia complexa, de utilização complexa, de utilização desafiadora. Aliás, a gente tem pesquisa com clientes no Brasil e ao redor do mundo que eles falam exatamente isso. Há muitas empresas que já falam, eu tenho concorrentes meus que já estão à minha frente. Com IA generativa, eles vão ficar mais à frente ainda do que estão. Muito legal. Ou seja, vai abrir essa distância ainda mais. E aí traz resultado, traz satisfação. É um ciclo virtuoso. Isso. Né? Porque essas empresas que estão à frente, provavelmente elas já têm um NPS maior, têm um engajamento maior, têm mais principalidade e share of wallet dos seus clientes, provavelmente tem custo de aquisição de clientes menor, tem mais retenção de clientes, sabe? Então essas empresas, elas não quebrando esses ciclos, porque sim, a gente sabe que as empresas mudam, né? Tem as pessoas nas organizações, mas a tendência é que eles abram distância versus concorrentes. E ouvindo tudo isso... É triste, mas acho que está chegando ao fim nosso horário aqui. E eu vou sair correndo lá, cuidar dos meus clientes ouvindo tudo isso, porque eu acho que está mais do que claro. E, de novo, agradeço muito aí, Silvio, a sua participação com a gente aqui hoje. Acho que parte dessa
desse mês de celebração ao cliente que a gente está fazendo aqui na Núclea. Muito bacana ter você que tem apoiado a gente nessa jornada aqui junto. Então, passo a palavra para você dizer e deixar sua última mensagem aqui nesse contexto. Eu queria agradecer, Furiato. Você deve ter percebido, como sempre, né, que eu tenho um grande entusiasmo aqui por esse tema. Acho que as organizações poderiam fazer muito mais e de forma muito melhor para os seus clientes. Então, eu tenho um prazer enorme, sempre que eu posso, em ajudar quem quer que seja nessa jornada de ser mais focado, mais centrado nos clientes, trazer propostas de valor e entregas para os clientes que façam mais sentido, porque é isso que traz mais valor para as organizações. Não, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que aqui, para o público, deixo aqui a mensagem de acompanhe a nossa página aí do Núclea Talks no YouTube, também nos sigam aí no Instagram, no LinkedIn. Sempre que quiser saber mais sobre a Núclea, a gente tem lá o site www.nuclea.com.br e embarquem com a gente aí nessa jornada de transformação e principalmente nessa jornada de centralidade no cliente aí, que a gente está firme com esse propósito. Muito obrigado, Silvio, muito obrigado e um grande abraço a todos.